A Procuradoria-Geral da República mudou o entendimento sobre a responsabilidade das Big Techs por conteúdos criminosos publicados nas redes sociais. O que disse o procurador Augusto Aras, em parecer enviado ao Supremo? Que, independentemente de ordem judicial, o provedor tem de atuar com a devida diligência para prevenir violações e reparar danos. Porque no marco legal da internet está previsto que as Big Techs não seriam responsabilizadas por aquilo que for publicado em suas redes. E é aí que ela tem a obrigação de retirar depois de uma ação judicial. A Aras, até então, e a Procuradoria-Geral da República estavam aí, lado a lado nesse caminho. Agora, o entendimento é outro. De que forma que você enxerga isso, hein, Gustavo Segré? Com preocupação, Evandro. Por quê? Porque, primeiro, adoraria saber qual foi o motivo da mudança de interpretação do procurador-geral. É uma questão de saber. O que ele fala, ô Segré? Já vou até aproveitar que você jogou essa bola. Aras menciona que condutas ilegais dos usuários não podem ser acobertadas pela liberdade de expressão, a exemplo de manifestações ilegais desidentificadas, baseadas em fatos sabidamente inverídicos ou criminosos. Bota o CPF aí, então. Coloca a responsabilidade tácita da pessoa que está colocando o que está colocando. Hoje tem contas que dizem Evandrinho 0074250 e coloca qualquer coisa aí nesse nome. E aí, inclusive mais, pode até colocar Evandrocini, número 07, e não ser você. O que é pior ainda. Por isso, colocando a responsabilidade através de um CPF ou de um CNPJ, poderia atribuir quem está colocando essa afirmação, essa fake news ou o que for. O grande problema é que até aqui, como bem você mencionava, a responsabilidade das empresas que administram as redes sociais estava determinada se eles não cumpriam uma determinação judicial de tirar rapidamente o conteúdo. E agora vai que isso me dá algum problema, então pelas dúvidas eu tiro. E é uma afirmação. Então, por que se eu estou dizendo que tenho uma conta verificada com aquele selinho, que sabe todo mundo que sou eu que está falando isso, por que uma Big Tech terá que tirar uma coisa que eu estou colocando, que é uma opinião, e que eu posso ter uma responsabilidade civil, inclusive pelas minhas falas, mas estou afirmando com um CPF. O problema está com aquele que se esconde no anonimato e afirma qualquer coisa, gerando, por exemplo, um problema de injúria para outra pessoa. Eu quero até pedir desculpas à nossa audiência, porque eu que escrevi essa tarde, inclusive, viu, Edu? Coloquei PGR, gente, pelo amor de Deus, Procuradoria-Geral da República. Às vezes, na hora da digitação ali, isso acontece. Fala, Gani, o que você vê? Ora um, ora outro entendimento e que isso mostra sobre a Procuradoria-Geral da República, PGR. Daqui a pouco, a nossa tarde já vai voltar ali para a tela. Pois é, Evandro, eu sigo o voto aí do relator Segré. Ah, é? Também vejo com bastante preocupação. Por quê? Porque você está transferindo justamente esse poder de polícia agora para as Big Techs, né? Até então, eu acho que a lei, ela funciona muito bem. Quer dizer, você colocou ali um conteúdo, se uma pessoa se sentiu ofendida, aliás, como é no mundo real, no mundo concreto. Então, se sentiu ofendida, caluniada, difamada, algo do tipo, ela pode entrar com processo. E aí, a justiça aciona a empresa é obrigada a retirar o conteúdo. Quando você transfere para uma responsabilidade prévia... Você vê meio censura isso? Eu vejo como censura. É aí que está a censura, porque muita gente fala, mas não tem uma censura explícita. Não, claro que não. A censura está aí. E justamente você transferiu para a Big Tech, o governo lavou as suas mãos, não vai ter que fazer o trabalho sujo de censura. E, na dúvida, essas empresas, o que elas vão fazer? Elas vão tirar previamente, porque elas não querem nenhum tipo de processo judicial. E a gente sabe, ideologicamente, essas empresas são muito mais simpáticas a uma agenda progressista. Então, possivelmente, eu vejo aí que todos os temas da agenda progressista vão passar. Agora, todos aqueles temas incômodos, críticas justamente a essa agenda progressista, pode ser rotulado vagamente de fake news, de discurso de ódio, algo do tipo. É aí que se materializa a censura. O Alan Gani já saiu cantando no seu ouvidinho, então eu vou passar para você, Fábio Piperno. Fico imaginando como o atual Twitter e o Telegram são sensíveis à agenda progressista. Nossa, tem uma tonelada de gente. Daria fazer um programa Elon Musk citando agora
vai se tornar um novo marxista. Com a mudança do Elon Musk. Antes, nossa. Acabei de falar, os atuais Twitter e Telegram. Mas pega o Instagram. Tá com cara com resposta de emoji de cocô, Fábio Piper? Veja, primeiro que eu tenho uma suspeita em relação à mudança do Aras, a mudança de posicionamento. Que é o quê? Que é o fato de que talvez ele queira ficar bem com o atual governo, porque em setembro a gente sabe que o presidente vai indicar o novo PGR. Então, essa é a minha suspeita, não estou dizendo que seja isso, apenas uma suspeita. Em relação à cobrança que vai se fazer, a responsabilização das Big Techs, primeira coisa, e é sempre importante a gente mencionar isso aqui, as Big Techs não vão ter nenhum tipo de poder de responsabilidade no sentido de coibir opiniões. Que é censura prévia. Que é censura prévia. Então, por exemplo, se eu disser o Lula é um perdulário porque compraram lá o mobiliário, enfim, a nova cama lá de não sei quanto. Um assunto que o Segre adora. Ele daria uma curtida nesse sua publicação. Pois é, aí alguém pode me processar e me chamar de mentiroso. Mas ninguém vai me proibir de dizer isso. Outra coisa. Peraí, Gani. O Bolsonaro é o responsável por comprar carne de pescoço de galinha a R$260 o quilo. Aliás, é manchete no Estadão. Para quem quiser ver, eu até coloquei no meu Twitter hoje. Bom, também, se alguém quiser me processar à vontade, mas a Big Tech não vai poder fazer isso previamente. Então, há alguns conteúdos, alguns temas que já estão devidamente demarcados. E aí sim, responsabilidade dela. Se alguém colocar amanhã depois, olha, estamos convocando todos os nossos companheiros para uma manifestação para invadir de novo o Planalto e vamos derrubar todo mundo. Isso ela tem que coibir. Fala, Gani. Eu não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito se é verdade. Eu não estou aqui discutindo o mérito, nem sou especialista em vacina, algo do tipo. Nem vou entrar no mérito. Sim. Tá? Mas pessoas que tinham opiniões críticas à vacina eram censuradas. Né? Previamente pelas Big Techs, sem poder de justiça, né? Ou entravam em shadow ban, ou eram censuradas, ou tinham um perfil suspenso, ou removidos, urnas eletrônicas. Então tem tema que pode e que não pode. Eu não gosto dessa ideia da liberdade seletiva. Ou tem liberdade ou não tem liberdade. Fala, Segre. Eu gostaria de dar um exemplo. Concordo totalmente com o que disse Gani agora. 5 de outubro de 2022, eu fiz uma afirmação no podcast que disse que o populismo de esquerda é danino para qualquer sociedade. Saí desse canal de podcast e a minha conta estava em Shadowban por ter dito isso. Sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de nada. E aí, quando alguma pessoa me procurava, falava, essa conta é suspeita de colocar fake news, porque eu tinha dito isso. Então, com essa suspeita, me baniram. Simplesmente por uma afirmação. Imagina se eles tivessem responsabilidade. Estou morto aí na rede social. É um caminho tortuoso, Piperno? Eu não chamaria de um caminho tortuoso, até porque a gente acabou de falar aqui, por exemplo, de Twitter e Telegram, né, que, por exemplo, não pensam como outras redes. Nesse exemplo que o Segre citou, eu vi muita gente reclamando e vi gente à esquerda também reclamando. Vejam, elas fizeram isso sem a força da lei. Então, quem se sente atingido tem mecanismos, tem meios para recorrer. Ô, Piperno, mas eu quero saber de você se essa decisão agora da Procuradoria-Geral da República contraria uma lei que, por enquanto, está em vigor, que é o Marco Civil da Internet, que não prevê que as Big Techs sejam responsabilizadas. Isso cria um limbo jurídico e eu vou passar isso para vocês também. Para mim, isso é o tema central. Não é o momento dele querer... Veja, existe uma lei... O ideal era esperar a pele das fake news ser aprovada ou não? Existe uma lei vigente e existe um outro projeto de lei que pode ou não alterar isso aí. Muito bem. Nós podemos discutir, está sendo, enfim, debatido lá, mas por que surge agora, do nada, a figura do PGR no meio, para falar, não, agora o meu entendimento é outro. Aí tumultua mais. Tem limbo jurídico? Você concorda também? Concordo, porque essa mudança de opinião, né, o tempo inteiro e de uma figura que é muito importante. A gente está falando do PGR. Para que mexer nesse vespeiro, né? Além de ferir aí algumas questões de liberdades, aqui o que eu venho defendendo, você causa também toda uma insegurança jurídica. Esse é o tema prioritário do país, acabou de ser, né? Foi em 2000 aprovado o Marco Civil da Internet, que era lá de 2014. Para que mexer
nisso agora, né? Enfim. Segré. Eu tenho uma versão de por quê. Porque amanhã o STF vai votar o assunto. Então, teoricamente, a opinião da PGR é muito importante. Lembrando que é Ministério Público. O Ministério Público é aquele que, em teoria, defende ao público, né? A nós, cidadãos, aqueles que moramos aqui no Brasil. Então, me parece que esse condicionamento de mudança me chama a atenção. Agora, por que hoje? Porque amanhã vai ser votado o assunto no STF.